Olá, queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao podcast do Minuto Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é um alvo digno. Antes de começarmos o estudo, vamos orar juntos, entregando nosso coração e mente a Deus. Feche os olhos e acompanhe comigo esta oração. Querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Em tua imensa misericórdia, nos concedes o privilégio de estudar a tua palavra e refletir sobre o teu infinito amor e cuidado por nós. Reconhecemos que não somos dignos, mas somos gratos pela mediação de Cristo, que nos torna aceitos aos teus olhos. Senhor, que o teu reino venha ao nosso coração, trazendo paz e renovação. Que a tua vontade seja feita em nossa vida, assim como é no céu, moldando-nos para refletir o caráter de Jesus. Concede-nos hoje o pão espiritual de que necessitamos para alimentar a nossa fé. Ajuda-nos em nossa fraqueza e ensina-nos a confiar mais em Ti, mesmo quando a dúvida nos alcançar. Assim como o pai aflito clamou, ajuda-me na minha falta de fé. Pedimos que aumentes a nossa fé e nos dês um espírito fervoroso, cheio de amor fraternal. Perdoa os nossos pecados, assim como escolhemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Livra-nos do mal e guia-nos em Teus caminhos retos, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Pai, que este estudo nos leve a compreender quão preciosos somos para Ti, e que o Espírito Santo nos ilumine para aplicarmos estas lições em nosso dia a dia. Tudo pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mediador. Vamos explorar como a misericórdia de Deus e a mediação de Cristo nos incluem em sua redenção, mesmo em nossa fraqueza. O ponto de partida da nossa reflexão é o entendimento de que Deus, em sua misericórdia, tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Nós, através de Cristo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, destinados a viver em amor eterno ao seu lado. Essa é a esperança da redenção, fundamentada não em nossos méritos, mas na obra que Cristo realiza em nosso favor no céu. Talvez você esteja se perguntando: isso se aplica a mim? E se eu não for bom o suficiente ou não tiver fé suficiente? Ouça, Marcos 9, 17 a 29. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância? Respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pergunta 7. Como Jesus respondeu ao clamor do pai do menino? Qual a quantidade de fé necessária para agradar a Deus? Vamos considerar o exemplo registrado em Marcos, capítulo 9, onde um pai desesperado pede a ajuda de Jesus para libertar seu filho possesso. Ao ouvir as palavras de Jesus, abre aspas, tudo é possível para quem crê, fecha aspas. O pai, entre lágrimas, responde, abre aspas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé, fecha aspas. Observe que Jesus não rejeitou aquele homem, mesmo diante de uma fé vacilante. Ele não exigiu mais fé antes de agir. Essa resposta sincera foi suficiente para mover o coração de Jesus e realizar o milagre. Aqui, vemos um lembrete poderoso. Nossa fé não precisa ser perfeita, ela precisa ser genuína. Como Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, mas mesmo uma pequena fé, quando colocada nas mãos de Cristo,
é aceitável ao Senhor. Paulo também enfatiza esse ponto ao escrever que devemos ter o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ele nos desafia a buscar transformação espiritual para que possamos amar mais profundamente, alcançando outros com o mesmo amor que recebemos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10 a 13, somos exortados a amar uns aos outros com amor fraternal, a sermos fervorosos de espírito e generosos em nosso zelo. Hoje, aprofundaremos um tema de grande relevância espiritual e prática, a regra áurea e seu impacto em nossos relacionamentos e na nossa caminhada com Cristo. Para isso, vamos refletir sobre um trecho enriquecedor do livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 93 e 94, que nos convida a vivenciar o princípio divino do amor e da empatia. Jesus, em sua vida terrena, não apenas ensinou a regra áurea, está escrito: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Mateus, capítulo 7, versículo 12, mas a incorporou em cada palavra e ação. Ele nos deixou um exemplo perfeito de como viver este princípio, que é um reflexo direto do caráter de Deus e um requisito essencial para a convivência no céu. O texto nos conduz a uma prática cristã que vai além de uma mera adesão formal às regras. Ele nos desafia a ir ao encontro das necessidades emocionais, espirituais e físicas das pessoas ao nosso redor, colocando-nos no lugar delas. Este é o ponto de partida para vivermos a verdadeira honestidade que Deus espera de seus filhos. Jesus nos ensina que a empatia genuína não é apenas sentir compaixão pelos outros, mas identificarmos-nos com suas lutas e alegrias. Ele próprio assumiu a nossa condição, enfrentou as nossas dores e mostrou o poder restaurador do amor desinteressado. Sua presença irradiava bondade, cura e esperança, iluminando o caminho para todos ao seu redor. Assim também deve ser conosco. Quando Cristo habita em nosso coração, nos tornamos canais da graça divina, refletindo a luz que fortalece os cansados e encoraja os desanimados. Esse princípio se aplica não apenas nas interações pessoais, mas também nas relações em nossa comunidade e no mundo. Imagine que impacto podemos causar ao fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Tal atitude não apenas honra a Deus, mas também transforma corações e abre portas para o testemunho do Evangelho. À medida que encerramos esta reflexão, convido você a considerar: como posso aplicar a regra áurea em minha vida hoje? Em que áreas Deus está me chamando para ser mais sensível, mais compassivo, mais disposto a servir? Assim como o perfume de Cristo trazia conforto e alegria, a nossa vida também pode ser uma influência doce e restauradora, desde que estejamos conectados à fonte Jesus. Queridos ouvintes, que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver o caráter de Cristo em nosso dia a dia, que possamos refletir sua luz em um mundo que tanto necessita de amor e empatia. Vamos juntos, pela graça de Deus, viver a regra áurea e, assim, preparar-nos para a convivência eterna no céu. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será Estudo Adicional. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.